Por quê? Porque se esse mestre ensinar alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, então o pastor vai corrigir isso. Então é importante que seja dada a oportunidade ao mestre, mas que o pastor também possa ouvir e também possa corrigir se houver alguma coisa antibíblica, alguma coisa que seja uma heresia, por exemplo. Então, o pastor cuida disso também. O pastor está vigilante à comida que as suas ovelhas estão comendo. Então, o pastor cuida das ovelhas em tudo, e até na parte material. Se tem alguém doente, né, o pastor visita, ora para que seja curado. Se está com um problema, desempregado e tal, e está precisando uma parte material, de uma ajuda de alimentação, um vestuário, alguma coisa, o pastor está ali para ajudar. Ele vai falar, comunicar à igreja. Tem um departamento na igreja, né, de assistência social, de ação social. Então vai aí colocar em ação esse departamento para ajudar essa pessoa. Então o pastor, ele está visitando as suas ovelhas e ele cuida tanto espiritualmente como materialmente também. Às vezes vai ser necessário cuidar. Tópico 2, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Então, por que polivalente? Porque envolve aí várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele está no controle geral da igreja, do funcionamento da igreja. Então, envolve toda a parte espiritual e também a parte espiritual. Então, a coordenação é do pastor. E nos moldes da igreja hoje, então ele está totalmente no controle de tudo. Agora, o que ele tem que fazer? Colocar pessoas honestas em cada setor, e ele vai o quê? Coordenar essa equipe. Vai pedir o quê? Contas, né? A prestação de contas de cada setor. Então o pastor, ele está ali coordenando o trabalho. Ele se dedica à oração, ao estudo da palavra de Deus, porque ele vai ter que ensinar, e o principal trabalho dele é cuidar e ensinar essas pessoas que estão na igreja. Agora, ele vai ter que ter um controle sobre tudo que acontece na sua igreja. Então, ele coloca pessoas em cada departamento, em cada setor, e ele coordena essas pessoas, pede contas de cada um, e ali faz reuniões, né? Dessas reuniões, então vai ser discutido o que está acontecendo em cada um daqueles departamentos. Cada departamento tem o seu relatório de prestação de contas daquilo que está sendo executado pelo seu departamento. Então cada departamento vai dizer, olha, eu fiz isso, isso e isso, eu gastei isso, isso e isso, estou planejando fazer isso, isso e isso. Então, ali vai ser feita uma reunião e todos prestaram contas e vai se decidir o que fazer, quais as atitudes a serem tomadas em cada departamento. Por exemplo, o departamento da família vai apresentar quais os problemas que eles detectaram que estão acontecendo na igreja, né? Tudo isso vai trazer ao pastor uma orientação do que fazer. Se está acontecendo, por exemplo, aí muitos adultérios na igreja, ele já vai preparar aí um estudo para a família dentro dessa área. Se está acontecendo muita prostituição entre os jovens, então o líder do departamento de jovens passou ao pastor isso, o que ele vai fazer? Vai preparar então um ensino para os jovens. Ele vai lá no culto de jovens dar esse ensino específico dentro do que está ocorrendo. Então o departamento aí de assistência social diz, olha, os irmãos não estão trazendo nada para a cesta. Então o pastor vai preparar aí um trabalho dentro dessa área de cobrança dos irmãos para ajudar o departamento, para poder esse departamento ajudar as pessoas necessitadas. Então, dentro dessas reuniões, o pastor vai detectando os problemas e
ele vai trazer orientações bíblicas para o seu rebanho dentro de cada área que está necessitada. Tópico 3, o cuidado contra os falsos pastores. Então, quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considera como falsos pastores os que apacentam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34, 2c. Exploravam o rebanho e não o poupavam. 34, 3. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. 34, 4 a 6. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, 8 a 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quanto da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Tito 1, 9 a 11. Então veja bem que Deus chamou Ezequiel e deu uma ordem para ele repreender os pastores, porque os pastores não estavam sendo fiéis como pastores, não estavam fazendo o seu trabalho como deveriam fazer, não estavam cuidando das ovelhas como deveriam cuidar. E ele disse então que esses pastores eram falsos pastores. Por que falsos pastores? Então nós vamos ver que ele detectou que os pastores estavam apacentando a si mesmos e não as ovelhas. Não estavam cuidando das ovelhas, estavam cuidando dos seus próprios interesses. Então hoje nós vemos pastores mais preocupados com a sua fazenda, com o seu gado, do que com as ovelhas de Cristo, que são os membros da igreja. Também Deus chama a atenção dos pastores que estavam explorando as ovelhas. Estavam de olho na lã das ovelhas, para pegar o dinheiro da venda da lã. Então também nós vemos hoje, detectamos isso na igreja. Pastores que estão super preocupados com os bens financeiros, buscando o proveito financeiro, o enriquecimento próprio. Também Deus detecta aí pastores que não amavam as suas ovelhas. Então nós podemos ver isso na igreja hoje. Muitos pastores que não amam as ovelhas. Amam a si próprios, a sua própria família, e não as ovelhas. Ou muitas vezes amam aqueles que têm dinheiro. Os que não têm, ele não ama. E aí as ovelhas começam a se dispersar, a sair. E eles querem obrigar as pessoas a ficar. Mas como? É o amor que atrai as pessoas. É o amor que coloca as pessoas ali, juntas. Então Deus é contra esses falsos pastores. E Deus também fala, além de falar sobre os falsos pastores, ele também fala das ovelhas, que muitas vezes também são ovelhas rebeldes, né? Ovelhas que tentam de toda maneira atrapalhar o pastor e não ajudar. Pessoas que se levantam contra os pastores. E a Bíblia diz que nós devemos ser submissos aos nossos pastores, porque eles estão orando por nós, eles estão intercedendo diante de Deus por nós todos os dias, eles estão sofrendo por causa de nós. Então a Bíblia também nos orienta, nós que somos ovelhas, a sermos ovelhas que não vamos dar trabalho, não vamos fazer o horário que o pastor ia se dedicar à leitura da Bíblia, à oração, vai ter que dedicar a resolver problemas das suas ovelhas. Então nós não devemos ficar dando problemas para os nossos pastores. Antes devemos ajudá-los na administração da igreja. Conclusão aí, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir o seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. Então a igreja, ela é formada por vários membros. E a igreja está aí em todo o mundo. Existem aí os salvos, né? Não importa o nome da denominação. Os salvos que estão nas várias denominações, que estão aí pelo mundo inteiro. Então esses aí formam o corpo de Cristo na terra. Deus olha lá de cima e enxerga os salvos. Como é que ele sabe quem é salvo e quem não é? Quem tem o Espírito Santo morando dentro de si, está em comunhão com esse Espírito Santo, esse é o salvo. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, todos esses salvos formam aí o corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Agora Deus coloca pastores para cuidarem desse rebanho.
É claro que nós sabemos que Deus colocou 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esses todos têm a função de conduzir esse rebanho, conduzir esta igreja para Deus, para que um dia eles possam estar eternamente com Deus. Agora, o pastor, como na igreja de hoje, ela está aí praticamente sendo governada totalmente por uma única pessoa, então ele está chamando para si uma responsabilidade maior do que a que Deus designou para ele. Então ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Então a cobrança sobre ele é muito grande. O pastor deve aprender a delegar funções, a colocar responsabilidades nos ministérios que existem na igreja. E não apenas sobre ele. A responsabilidade de conduzir o rebanho não é só dele, é de todos os ministérios que Jesus colocou na igreja: apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre. E também ele tem auxiliares, que nós vamos estudar já já sobre esses auxiliares aí, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, que são auxiliares escolhidos para coordenarem todo o trabalho da igreja. Então, esses auxiliares não são ministério escolhido por Jesus e colocado na igreja, mas são auxiliares que o próprio pastor, ele escolhe e ele ali orienta cada um. Já os ministérios, no pastor não é sobre os ministérios, mas ele trabalha em equipe com os ministérios. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador, segundo Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Então é muito grande a responsabilidade do pastor, é muito grande o trabalho que ele tem e é muito grande o sofrimento que ele passa para executar a sua tarefa. Então nós devemos de todas as maneiras ajudá-lo e devemos sempre orar, intercedendo pelos nossos pastores, para que eles possam resistir às tentações, para que eles possam também receber de Deus revelações da sua palavra, para que eles possam ser usados por Deus com sinais, prodígios, maravilhas, para que eles possam despertar cada dia mais para o lado espiritual, buscando mais e mais ter contato com Deus, passar mais tempo estudando a palavra de Deus, orando, tendo intimidade com Deus. Então vamos ajudá-los, vamos orar por eles. Se você está nos ouvindo e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Vamos todos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, para que Deus possa ajudá-los, orientá-los. Vamos então orar. Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos pelos seus pecados. Ajuda-os, ó Deus, a se encontrarem contigo agora. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Oh, regrada a lua minare, contare groshamanase. Ó Pai, queremos Te apresentar agora, Senhor, os pastores, os nossos líderes. Ilumina, Senhor, dá sabedoria. Ó Deus, dá poder. Revela a eles a Tua palavra, a Tua vontade. Ajuda-os, ó Pai, nesse tão importante ministério. Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoa cada um. Ó Pai querido, dá inteligência e sabedoria espiritual. Ó Senhor maravilhoso, dá saúde a eles, Pai, que eles possam exercer a sua função com amor, com compreensão, com humildade. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que eles possam ser pacientes, que eles possam ser amorosos, que eles possam ser longânimos. Ó Pai querido, que o fruto do Espírito esteja em cada um e as qualidades desse fruto do Espírito cada dia desenvolvam mais em cada um deles. Ó Senhor maravilhoso, cuida deles, dá o alimento, o vestuário, dá tudo que eles precisam materialmente, para que eles não tenham, Senhor, que se dedicar a essas coisas. Ó Pai, ajuda o Teu povo, para que o Teu povo respeite, para que o Teu povo ajude esses líderes que tanto precisam de ajuda, da oração de cada um. Que o pastor, Senhor, saiba cuidar da sua família, que a sua família entenda o trabalho que devem fazer, ajudando o ministério,
do pastor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos por todos os líderes, por todos os pastores, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.